Fala, meu povo do oitavo ano, espero que esteja todo mundo bem aí. Bem, aula de hoje, né, desse vídeo. Esse vídeo aqui a gente vai lembrar a definição de produtos notáveis, né, e a gente vai lembrar também o primeiro produto notável que a gente viu, que foi o quadrado da soma, tanto que eu trouxe só dois exemplos aqui, vou fazer eles muito rapidinho, só para lembrar, tá? E aí tem outros aqui que a gente vai conhecer hoje, ok? Pois bem, o que são produtos notáveis? Só para relembrar, produtos notáveis, eles são, falando assim de um jeito bem informal, eles são meio que modelos de resultados de multiplicações de polinômios. Como assim? Quando eu multiplico polinômios, né, eu tenho que aplicar a distributiva, aquela coisa toda, eu vou ter um resultado, certo? Porém, se os meus fatores seguem o mesmo modelo, os meus resultados também vão seguir o mesmo modelo, vai só mudar o valor. Por exemplo, aqui eu vou ter o quadrado da soma que a gente já falou semana passada. Então, toda multiplicação de polinômios em que for um binômio e os fatores forem iguais, por exemplo, aqui é a mais b vezes a mais b. Então é um modelo, não é um modelo. Toda multiplicação de dois binômios iguais vai ter um modelo de resultado, vai mudar só o valor. Claro, vai depender dos valores que eu estou falando aqui dentro. Certo? Isso são produtos notáveis. Existem só os que a gente está vendo aqui? Não, existem infinitos. Para cada modelo, para cada tipo de multiplicação, a gente vai ter um tipo de resultado. A gente vai ter um tipo de produto. Ok? Mas a gente vai ver os principais, os mais utilizados aqui. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro é o quadrado da soma, que foi o que a gente viu aí no último vídeo. O quadrado da soma é o quê? É você multiplicar um binômio por ele mesmo. Uma soma, né? Uma soma de dois termos. Tá certo? Atenção, toda vez que eu falar o primeiro, o segundo, tal, eu estou falando do primeiro termo e o segundo termo do binômio que está sendo multiplicado aqui. Ok? Só para não criar confusão e para você não ficar perdido. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu sei que uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, tá? Tá dando para enxergar que aqui é x ao cubo? Se não tá dando, é x ao cubo, tá certo? Então aqui eu tenho 5m mais x ao cubo, isso tudo está ao quadrado. O que isso significa? Significa isso aqui, ó. 5m mais x ao cubo vezes ele mesmo. É isso aqui. Tá certo? Quando você for desenvolver, você vai aplicar a distributiva. Isso a gente já aprendeu. Que na multiplicação de polinômios a gente tem que distribuir os termos entre si. Aí o que a gente vai ter? Vou pegar o primeiro termo daqui e distribuir pelo segundo polinômio. Então, o primeiro termo, certo? 5 vezes 5, 25. M vezes M, M ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui nessa primeira distribuição? 25M ao quadrado. Ok? Agora eu vou pegar o primeiro termo e distribuir lá no segundo cara. O que eu vou ter? Não tem nenhum termo semelhante, não tenho coeficiente, né, para multiplicar aqui. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 5, não vai mudar nada. Então vai ser o quê? 5mx ao cubo. Opa, botei vermelho. 5mx ao cubo. Poderia ser 5x ao cubo m, poderia ser m5, pode, não importa a ordem aqui dentro não, tá? Só tem que saber que se você mudar a ordem em dois termos iguais, eles são o mesmo cara. Você tem que saber. Agora aqui, ó, esse aqui eu já distribuí para todo mundo. Agora eu vou distribuir esse cara aqui. Então x ao cubo vezes 5m vai dar o quê? 5mx ao cubo, é o mesmo cara. E esse com esse vai dar o quê? Ele vezes ele é ele ao quadrado, não é isso? Mas eu sei que se eu multiplicar aqui, ó, é só manter a base e somar os expoentes, não é? Então aqui, ó, mais x à sexta. Eu tenho dois caras iguais? Posso somar, né? Igual que eu digo, a parte literal é igual, eles são semelhantes, certo? Coincidentemente, o termo todo é idêntico. 5mx ao cubo, 5mx ao cubo. 5 dele com 5 dele vai dar o quê? 10 dele. Então, eu vou ter aqui, ó, 25m ao quadrado mais 10mx ao cubo mais x à sexta. Certo? Esse aqui é o resultado final. E aqui, se eu desenvolver, vai ser a mesma coisa. Ó. Vamos dar uma acelerada aqui. Eu vou ter a mais b vezes a mais b. Certo? Ó, vou fazer dessa cor mesmo aqui. A com a vai dar a ao quadrado. A com B vai dar o quê? AB.
Já distribuiu o A, agora eu vou distribuir o B. B com A vai dar o quê? AB de novo. E B com B, B ao quadrado. Tenho dois caras exatamente iguais, ele mais ele vai dar 2 vezes ele, né? Certo? E aí só lembrando, esse é o resultado padrão. Qual é o resultado padrão? Vou pegar outra caneta aqui, ó. O primeiro ao quadrado, certo? Ou o quadrado do primeiro termo. Lembra que eu falei que primeiro e segundo termo aqui, ó. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, é que eu vou ter 5m vezes x ao cubo dá 5mx ao cubo, vezes 2, 10mx ao cubo. E aqui, ó, a vezes b dá ab, vezes 2, 2ab, certo? Então, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É sempre a mesma coisa, só vai mudar o valor que você vai botar. Mas essa estrutura de quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, nossa, falei rápido, vai ser sempre a mesma coisa, ok? É sempre o mesmo modelo, não muda nada. Não muda nada, tá? Agora, olha só, para a gente agilizar aqui e você exercitar ao mesmo tempo. Aqui eu tenho, ó, 4 produtos notáveis, tá certo? Que são o caso do quadrado da diferença. Aqui era o quadrado da soma, agora é o quadrado da diferença. Você vai desenvolver isso. Você vai pausar e voltar com tudo desenvolvido. Porque você já sabe multiplicar polinômios. O que eu quero que você veja agora não é aprender a multiplicar polinômios, é verificar os padrões desses resultados, tá certo? Então quero que você dê uma pausa aí, olhe para cada um deles e desenvolva, tá? Eu vou só dar um zoom aqui para você conseguir enxergar tudo. Certo? Então pausa aí e eu volto com tudo resolvido e você também. Pronto, tudo resolvido, tudo rabiscado, tudo escrito, tá? Vamos lá. Primeiro caso aqui eu tinha b menos 5, isso tudo ao quadrado. O que eu fiz? Armei o b menos 5 vezes b menos 5. Quando eu distribuí, quando eu fiz a distribuição, deixa eu tentar ajustar um pouco melhor essa luz aqui. Pronto, acho que agora está um pouquinho melhor. Quando eu fiz essa distribuição, eu tive o seguinte, ó, b vezes b, b ao quadrado. B vezes menos 5, menos 5b. Menos 5 vezes b, de novo, menos 5b. E menos 5 vezes ele mesmo, 25 positivo, tá? Tenho dois termos exatamente iguais, menos 5 com menos 5, menos 10b. Repara que o quadrado da diferença ele também dá um resultado de 3 termos em todos eles, tá certo? Aí o próximo, c menos 3 ao quadrado. Armei de novo. Depois que eu fizer a distributiva aqui, bonitinho, eu vou ter c ao quadrado menos 3c mais 9. Os dois termos do meio também vão ser exatamente iguais, só que os dois negativos. Ó. Menos 3 dá menos 6. Tá aí, certo? E agora aqui embaixo, ó, de novo, 1 menos c ao quadrado z. Armando a distributiva aqui, ele vezes ele mesmo, porque está ao quadrado, certo? Vou ter o seguinte, ó, 1 ao quadrado, 1. A multiplicação aqui, 1 vezes menos 6z ao quadrado, desculpa, c ao quadrado z vai dar menos c ao quadrado z. E aqui de novo, ó, menos c ao quadrado z. E esse termo aqui, que é o menos c ao quadrado z vezes ele mesmo, vai dar o quê? Positivo c à quarta z ao quadrado. Tá certo? Aqui eu vou ter mais uma vez dois termos idênticos negativos, que vai dar menos 2 dele mesmo. Certo? E para fechar, tá? Eu sempre pego, ó, todos os exemplos de hoje eles estão fechando com um termo genérico com A e B, todos. Por quê? Aqui não tem coeficiente, o coeficiente é 1, né? Não é que não tem coeficiente, desculpa. O coeficiente é 1, então fica mais fácil de visualizar o que acontece no final, tá? Mas vamos reparar, antes de chegar aqui, ó, todos eles vão ter 3 termos no final, tá? E todos eles são muito parecidos com o quadrado da soma, todos eles são. O que vai mudar é o quê? O que vai mudar é única e exclusivamente o sinalzinho do termo do meio. Claro, eu digo termo do meio, não necessariamente quando você organizar ele vai estar no meio, tá? Até porque se você fosse organizar, esse cara aqui ele vem primeiro, esse vem depois e esse vem por último. Poderia ser o quê?
que não, que a ordem fosse outra. Mas eu quero dizer no meio o seguinte, depois que você acaba de multiplicar, ele vai ficar nessa ordem aqui, antes de você organizar. Tá certo? E lembrando, o quadrado da diferença, tá? O quadrado da diferença, ele só vai funcionar se tiver nessa ordem. Se você resolver inverter a ordem aqui dentro, por exemplo, se fosse menos c ao quadrado z mais 1, não se confunde. Ele não vai ter cara de quadrado da soma. Ele vai ter cara de quadrado da diferença, tá? Toda vez que um for negativo e o outro for positivo, vai ter cara de quadrado da diferença, tá? Não vai ter cara de quadrado da soma, tá certo? Quando eu falo um negativo e um positivo, são os termos aqui, tá? Vai ter cara de quadrado da diferença, tá certo? Porque se você perguntar, professor, mas e se aqui fosse o contrário, viesse, por exemplo, aqui, viesse menos 5 mais b, ia ser a soma. Aí eu desenvolvi e não deu o quadrado da soma. Sim, concordo, porque o quadrado da diferença, ele se dá quando você organiza os dois com cara de diferença, um menos o outro. Não importa se o menos vai vir primeiro e o mais vai vir depois, ele sempre vai ter essa cara, tá certo? E aí, para fechar o exemplo genérico. Qual é o exemplo genérico? Com A e B. Ó, olha, A com B. Então, eu fiz a distributiva, deu A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Os dois termos idênticos aqui, ó, quando eu junto, vai dar o quê? Menos 2AB, tá? Então, olha, se você parar para prestar atenção, eu tenho o quadrado da diferença e o quadrado da soma, com o mesmo A e com o mesmo B. Olha como é que fica. O que muda é o quê? O que muda é o sinalzinho do termo que mistura os dois. O sinalzinho do termo que mistura os dois termos aqui do original. Ó. Né? A e B. O único termo que mistura os dois vai ter o sinal negativo no quadrado da diferença. No quadrado da soma vai ter o sinal positivo. O resto é tudo igual. As pontas positivas e o meio negativo. Lembrando, eu acabei de falar, a ordem vai depender. Aqui, por exemplo, ó, os dois têm grau 2, tá vendo? Você pode botar em qualquer ordem, não faz diferença. Tá bom? Eu digo do meio porque assim que você acabar de resolver, ele vai cair exatamente no meio, tá? Então, o que é o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, tá? E aí, mais uma vez não, desculpa, eu fiz isso com o nome. Eu vou fazer um resumão desses esquemas aqui e mandar para vocês, tá? De cada tipo, que aí facilita a vida. Pode ser? Pode ser, então. Mais uma vez, ó, vamos fazer o mesmo esquema, o mesmíssimo esquema aqui. O produto da soma pela diferença. O que é isso? Eu tenho aqui mais uma vez um binômio, certo? Só que eu estou multiplicando ele por ele com um sinal trocado. Como assim? Aqui é D menos 8 vezes D mais 8. Ó, 4 menos K ao quadrado vezes 4 mais K ao quadrado. Ele poderia ser o quadrado da soma, se os dois fossem somando aqui. Ele poderia ser o quadrado da diferença, se os dois fossem subtraindo, mas ele não é nenhum nem outro. Ele é um com sinal... Desculpa, um termo tem o sinal de menos e um termo tem um sinal de mais. Um termo não, desculpa, um fator. Um fator tem um sinal de menos no termo e o outro fator tem um sinal de mais no termo. É sempre isso. E aí o que você vai fazer? Aí da sua residência, você vai pegar esses 4 exemplos que eu separei aqui e fazer a mesma coisa. Você vai distribuir, armar a distributiva e eu quero que você verifique os padrões que você consegue enxergar. Tá certo? Porque multiplicar a gente já sabe, então você vai só distribuir e ver padrão. Ok? Aí, ó, tá tudo aí. Aqui é o cubo, tá? 2x ao cubo, 2x ao cubo. Tá certo? Então, pausa aí, resolve e volta. Pronto, cá estamos. O produto da soma pela diferença. Qual foi a característica que você observou ao desenvolver este produto notável, a desenvolver essa multiplicação? Qual foi a característica? Vamos lá, vamos parar para pensar. Pegar o primeiro aqui, ó, D menos 8 vezes D mais 8. O que eu fiz? Distribuí todo mundo. Então, D vezes D é D ao quadrado. D vezes 8 é 8D. Menos 8 vezes D é menos 8D. E menos 8 vezes 8 é menos 64. Certo? O que eu vou ter de interessante? Eu vou ter, ó, o 8D menos ele mesmo. Então, eles vão virar zero. Eles vão se anular. Quem sobra? D ao quadrado menos 64. Bom, aqui eu vou ter dois termos no resultado.
Até agora nenhuma característica talvez interessante para observar. Vamos ver se no segundo eu consigo observar alguma coisa em relação ao primeiro, tá? Vamos lá. Aqui é um 4, eu coloquei 2 por descuido. Bom, 4 vezes k ao quadrado... Ah, só lembrando, ó, aqui não tem cara de produto da soma pela diferença não, mas ele é. Repara só, 4 positivo, 4 positivo. K negativo, K positivo. Se eu trocar a ordem desses dois aqui dentro do parêntese, ó, vai dar o produto da diferença pela soma, tá? Ou da soma pela diferença, tanto faz. Tá certo? Então ele é válido, eu só troquei a ordem dos termos aqui dentro, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. 4 vezes k ao quadrado dá 4k ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Beleza. Menos k ao quadrado vezes k ao quadrado, menos com mais, menos. K ao quadrado com k ao quadrado, k à quarta. E aqui, ó, menos k ao quadrado com 4 positivo, vai dar de novo, ó, menos 4k ao quadrado. O que eu vou ter aqui? Vou ter esse cara menos ele mesmo. Eu vou fazer ele virar zero. Quem sobra? 16 menos k à quarta. O que eu posso observar já nos dois? Ambos aqui têm dois termos. Será que dá para observar mais alguma coisa? Será? Não sei. Ó, aqui eu tenho alguém ao quadrado. Aqui eu tenho esse cara ao quadrado. O 4 ao quadrado. Ó. Aqui eu tenho menos o cara que leva o sinal de negativo em algum momento. Eu tenho menos ele ao quadrado. E aqui o cara que leva o sinal de negativo, eu tenho menos ele ao quadrado. Vamos ver se o padrão segue. Bora lá? Ó, aqui quando eu distribuir eu vou arrumar isso, mais uma vez eu vou ter um termo menos ele mesmo. Vai dar zero. Quem sobra? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? Então a característica que a gente acaba observando é essa. O produto da soma pela diferença, o que ela vai me trazer no fim das contas? Ela vai me trazer, ó, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem vai carregar? Quem é segundo? Quem eu estou chamando de segundo aqui? Quem eu estou chamando de segundo é quem carrega o sinal de menos. Tá certo? Então, por exemplo, aqui o 5 carrega o sinal de menos, então é menos 5 ao quadrado. Quem é 5 ao quadrado? 25. Menos 25. Quem carrega o sinal de menos aqui? Em algum momento. O b, não é? Então é menos b ao quadrado. E por aí vai. Tá? Então, o produto da soma pela diferença, ele é um produto notável que ele sempre vai carregar essa característica. Resultado são dois únicos termos, é o quê? É o quadrado do positivo menos o quadrado do cara que aparece negativo em algum momento. Só isso. Algo de diferente disso? Nada de diferente disso. Essa é a característica geral dele. Tá? Então, toda vez que você vê isso aqui, professor, não quero desenvolver, eu quero botar o resultado direto. Parabéns, pode ir lá e fazer. Beleza? Bom, aqui eu vou ter o cubo da soma e depois o cubo da diferença. O que você vai ter que prestar atenção aqui? O seguinte, o cubo é elevado a 3. É o fator vezes ele de novo. Qual é a dica que eu dou? Bota os 3 multiplicados aqui, mas faz primeiro o ao quadrado e depois resolve o terceiro. Tá? Eu vou fazer o primeiro e aí vocês fazem os outros. O produto, o cubo da diferença vocês fazem o mesmo também. Tá? Eu não vou nem fazer o primeiro porque eu já vou dar a linha de raciocínio aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. B mais 5 vezes B mais 5 vezes B mais 5. Certo? Como você é uma pessoa esperta e já entendeu como é que funciona o quadrado da soma, eu tenho aqui, ó, o quadrado da soma, não tenho? Deixa eu circular de alguma cor aqui. Ó, aqui é o quadrado da soma. Certo? Se eu ignorar esse cara por enquanto. Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu vou ter esse resultado. Só que, concorda que isso é isso aqui desenvolvido? Porém, isso aqui está multiplicando quem? B mais 5. Agora eu vou resolver essa multiplicação. Tá? Lembra do macetinho que eu dei? Ó. Não é bem um macete, mas é para facilitar. Distribui do que tem menos para o que tem mais. Que eu acho que embola menos a cabeça. Então vamos lá. B vezes B ao quadrado vai dar o quê? B ao cubo. Vou fazer só de azul para não ficar trocando de caneta.
B vezes 10b vai dar o quê? 10b ao quadrado. E b vezes 25 dá 25b, certo? Agora o 5, ó. Ih, não vai dar para ficar fazendo seta. 5 vezes b ao quadrado. B ao quadrado. 5 vezes 10b. 50b. E 5 vezes 25. Vamos tentar arrumar uns termos semelhantes aqui, ó. Vamos lá. B ao cubo tá sozinho, porque só tem ele. Tem alguém ao quadrado? Tem, ó. 10 com 5, 15. Tem alguém sozinho? Tem. 25 com 50, 75. Mais 125. Pronto, é assim que vocês vão fazer, tá? E aqui eu tive um resultado de 4 termos. Agora tenta desenvolver os outros, tá certo? E ver onde vai chegar. Mais uma vez, vou ampliar para dar para enxergar melhor aqui, ó. Ok? Então, pausa aí e volta com tudo resolvido. Bora lá, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, senão me ferra também. Bom, isso aqui já foi. Vamos ver o segundo, ó. Desenvolvi o quadrado da soma aqui, vai dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, vai dar... Essa luz aqui tá me incomodando porque eu não consigo fazer ela ficar boa. Vai dar m ao quadrado mais 2m mais 1 quando eu desenvolver isso aqui. Porém, isso aqui está multiplicado por m mais 1. De novo, certo? Quando eu for distribuir, ó, vamos lá. M ao quadrado com m, m ao cubo. M ao quadrado com 2m, 2m ao quadrado. M com 1, m. 1 com m ao quadrado, m ao quadrado. 1 com 2m, 2m. 1 com 1, 1. Lembrando que isso deu multiplicando, tá? Agora eu sublinhei, ó, os caras que tem ao quadrado. E circulei os que tem só m. Para quê? Para me facilitar na hora de reduzir termos. Calculando tudo, né? Reduzindo os termos semelhantes, ó. M ao cubo mais 2 com 1, 3m ao quadrado, mais 1m mais 2m, 3m e 1 sozinho aqui sobrou. 4 termos novamente. Será que eu já consigo prestar atenção em alguma característica dele? Né? O que fica interessante por hora, pelo menos nesse aqui, é o seguinte, ó, m ao cubo, m ao quadrado, m elevado a 1, sem m. M ao cubo, ao quadrado, a 1, sem m. M elevado a 0. Tá? E o legal é o seguinte, ó, os dois do meio tem 3 multiplicando. Vamos ver se esse é o padrão, tá? Vamos lá. Ah, olha só, aqui também, ó. Aqui eu tinha b aqui, certo? B ao cubo, b ao quadrado, b sozinho, sem b. Os dois do meio tem... Olha, era para estar 75 aqui. Alguma coisa eu fiz errada. Perdão, não fiz não, tá tudo certo, tá? Então aqui eu vou ter um 15, um 75, um 125. Não sei se isso vai me dizer alguma coisa no padrão, tá certo? Aqui coincidiu de ser igual, aqui não. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, esse cara aqui é o mais complicadinho porque ele tem um x ao quadrado ali no meio. Aí, desenvolvendo tudo, mais uma vez eu vou arrumar o seguinte, ó, 8 mais 12x ao quadrado mais 6x à quarta mais x à sexta. Aqui, ó, repara como é que esse aqui ele já está ao contrário, ó. X à sexta, x à quarta, x ao quadrado, sem x. No caso, estou reduzindo de 2 em 2, né? Tirei 2, ficou a quarta, tirei 2, ficou a 2, tirei 2, ficou sem x. Tá? Agora a gente vai ver de fato qual é o padrão do cubo da soma. Qual é o padrão do cubo da soma? É esse aqui. Olha só. Por que esse aqui eu vou chamar de o padrão do cubo da soma? Porque como eu não tenho números aqui para lidar, eu tenho só variáveis, fica mais fácil de ver quando eu multiplico por alguém, ou quando eu, enfim. Porque, por exemplo, aqui eu tinha o 5. Se eu multiplico alguém pelo 5, já dá outro valor. Aí fica ruim de eu tentar perceber um padrão do que está acontecendo. Aqui, qualquer um que eu for multiplicar, vai sempre ficar o número vezes a letra. Então, eu não vou... Vai ficar muito claro para mim o que está acontecendo ali no meio do caminho. Então, genericamente, ou seja, vendo um cara que é completamente neutro, né? Que é A mais B, certo? Não tem coeficiente ali para me atrapalhar a visão. No fim das contas, o que eu vou arrumar? Eu vou arrumar isso aqui, ó. Tá? Esse é o padrão do cubo da soma. Se você for reparar, esse padrão se aplica a todos os outros. Agora, o que eu quero que você veja de interessante aqui? Olha só, vamos olhar para o A primeiro. A, beleza? A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1, sem A. Certo? 3, 2, 1, sem A.
Agora olha de trás para frente o B. BA3, BA2, BA1 sem B. Repara que, enquanto um termo, o expoente vai caindo, o outro termo, o expoente vai subindo. O B aqui era A0, BA1, BA2, BA3. Reparou? Ó, um expoente desce e o outro sobe. Tá? Outra coisa, os termos originais, ó, na ponta eles estão ao cubo sozinhos. Não tem ninguém multiplicando eles. Porém, os dois do meio estão multiplicando sempre por 3. Olha que legal. Esse é o padrão. É um padrão um pouquinho mais complicado de perceber? É. Mas se você ficar treinando bastante exemplos, você pode criar os seus próprios exemplos. Você pode criar seus próprios exemplos. Com 2 termos e faz ao cubo. Que aí você vai vendo padrões. Você vai vendo o padrão acontecer. Tá certo? É isso aqui, ó. Primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Falar isso é complicado, mas o que eu sugiro? Pensa no seguinte, ó, o primeiro é A e o segundo é B. O primeiro começa no 3 e vai reduzindo, até não ter. 3, 2, 1, 0. E o segundo começa no 0 e vai aumentando até chegar no 3. 0, 1, 2, 3. Certo? E aí? Esses dois caras aqui eu multiplico por 3. Só isso. Só isso. Que é o que aconteceu em todos os outros. Ah, mas aqui era 6, não sei o que, não sei o que. Sim, porque aqui está x ao quadrado. X ao quadrado ao cubo é x à sexta. X ao quadrado é x à quarta. X ao quadrado, sozinho é ele aqui. É a mesma coisa. Fechou? Tá? E olha só, agora fica como exercício. Ok? O cubo da diferença. O que é o cubo da diferença? É o mesmo esquema do cubo da soma? É o mesmíssimo esquema. Ele é igualzinho ao cubo da soma. O desenvolvimento é igual, é tudo igual. Porém, ele vai ter a mesma relação de quadrado da soma com o quadrado da diferença. Vai mudar um sinal no meio do caminho. Eu vou resolver esse, você olha e os outros 3 ficam como exercício. Tá certo? Como é só uma observação de padrão, não tem problema, você já sabe multiplicar, mas eu quero que você veja o padrão. Eu vou resolver o genérico, tá? E aí você faz os outros como exercício. Se quiser dar uma olhada aqui para tentar fazer antes de mim, tá beleza? Então que eu vou dar uma pausa aqui. Ó, tá aqui. Para fechar, não vai dar para ver os dois juntos, então vou ter que dobrar, deixa eu dobrar tudo aqui. Para fins comparativos, ó, fica aqui um por cima do outro, tá? Olha só, o resultado do quadrado da soma ficou assim e o quadrado da diferença ficou assim. São os mesmíssimos termos, a ao cubo, 3a ao quadrado b, 3ab ao quadrado e b ao cubo. O que muda? Esses dois sinais aqui, ó, só isso que muda. Em todos eles vai ser a mesmíssima coisa, tá? Só que aqui, por exemplo, tem valores no meio do caminho. Você vai ter que multiplicar por 3, vai ter que elevar alguém ao cubo, tá certo? Então fica aí os outros como exercício. Eu vou fechar com essa tela e você faz em casa. Ó. Deixa eu aumentar aqui. E fechamos por hoje.